Oferecimento Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. Em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. A polícia de Marília prende na Praia Grande, no litoral paulista, o assassino da professora Elizabeth Ribeiro. Há cerca de 2 meses, ela foi assassinada com 10 facadas pelo namorado Jefferson Silva. Ela, 37 anos, ele, 28. Daqui a pouco você vai ter mais informações. Cuidado com o leão. Passa a valer o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Uma entrevista com Ruberley Rocha Machado, do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ele vai dar dicas sobre a declaração, lembrando que não teve reajuste da tabela. Segundo o governo, o PIB brasileiro cresce 1%. A gente vai debater também esse tema. A violência no trânsito diminui a expectativa de vida no Brasil. É que os jovens estão morrendo em razão dos acidentes de trânsito. Continua a campanha para arrecadar material escolar para crianças carentes do município. Tudo porque a prefeitura não entregou os kits de material escolar a alunos da rede municipal de educação. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. E atenção, já está valendo o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda neste ano de 2018, referente a 2017. O prazo vai até o final do mês de abril. Vamos até Brasília. Mais informações. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como indenização trabalhista, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso da atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$ 142.798,50. E no estúdio, nosso convidado, Ruberley Rocha Machado, ele do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ruberley, boa noite. Boa noite, do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado pelo convite. Bem, mais uma vez frisando para não ficar nenhuma dúvida, quem tem que declarar o imposto de renda? Olha, cada pessoa física deve olhar para o ano calendário de 2017 e observar se ele teve rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, que nós chamamos de rendimentos tributados, cujo valor seja superior a R$ 28.559,70 é a primeira grande regra. Abaixo disso, em tese, não precisaria. Vamos para a segunda regra. Recebeu rendimentos isentos, que são caderneta de poupança. Um cuidado muito grande com as doações, que as doações para quem recebe é um rendimento isento. Com as distribuições de lucro para aquela pessoa que é empresária. Essas distribuições de lucro também são isentas. Então, cuja soma seja superior a 40 mil, mesmo que ele não tenha na primeira situação ganhado superior a 28.559, mas por ele ter ganho 40 mil ou mais, estará obrigado a fazer a declaração. Essas são as duas principais condições. Aí nós temos ainda, se ele negociou ações na Bolsa de Valores e apurou o ganho de capital durante o ano,
ele está obrigado a declarar. E um item muito importante que é a propriedade. Se ele tem um patrimônio igual ou superior a 300 mil, também leva a obrigatoriedade de declaração. Rendimentos da atividade rural acima de 142 mil. E também se ele estava no exterior e assumiu a condição de residente no Brasil. E se ele foi para o exterior e está dentro dos 12 meses, não fez a declaração de saída definitiva, também precisa fazer a declaração. Bem, mais uma vez a tabela não foi corrigida. Não, a tabela do imposto de renda, ela vem há alguns anos sem alteração, e isso leva o quê? Que uma base maior de contribuintes paguem o imposto de renda e também tenha a obrigatoriedade de apresentar a declaração. E um fato novo esse ano é a exigência de CPF para os dependentes, no caso filhos e filhas, com idade igual ou superior a 8 anos de idade. Ou seja, com a tecnologia, a Receita Federal está mais eficiente na fiscalização. Sonegação praticamente impossível, não, Ruberley? Olha, Zé, o que a gente vem falando a longa data, a Receita Federal, ela se preparou, ela tem controles, ela recebe informações de diversas fontes. Por exemplo, aluguéis das imobiliárias, essas informam para a Receita, concessionárias também mandam informação para a Receita, o setor financeiro alimenta a base de dados da Receita e as empresas de maneira geral com a declaração de imposto retido na fonte. Então, para 2017, são essas, e a exemplo também a declaração de serviços médicos, são essas malhas que vão fazer o cruzamento da malha fina. Já para o ano calendário de 2018, a Receita ela instituiu uma importante aliada, que é a declaração de movimentação em espécie. Então, aquelas pessoas físicas que tiverem uma movimentação, quer seja por participação de lucro, empréstimo, ganho de capital, rendimentos do trabalho, em quantia superior a 30 mil reais, igual ou superior a 30 mil, ela tem que no mês seguinte fazer uma declaração por operação. Ou seja, o leão vai ficar com as garras mais afiadas. E a Receita tem toda a informação na mão, ela consegue monitorar a vida do contribuinte e faz isso bem feito. Qual a pergunta que o contribuinte mais faz para os contabilistas com relação à declaração? Olha, muda muito conforme o perfil de contribuinte. Uma delas com relação a quem pode declarar no formulário simplificado ou no modelo completo. E a gente responde sempre da mesma tônica, depende da vida, do perfil de cada contribuinte. Aquele que possui uma despesa muito pequena, despesas médicas, que é permitida a dedução, despesas com instrução, despesas com dependente, então esse contribuinte praticamente não tem despesas. E tem renda. Então o fisco permite que ele use o desconto simplificado, ou seja, 20% da renda é considerado despesa. Por outro lado, aquele que possui uma despesa médica elevada, planos de saúde, vários dependentes, despesa com instrução, tudo indica que o modelo completo, que é a declaração completa, seja mais eficaz. E isto pode influenciar o que na base de cálculo do imposto, levando o contribuinte a pagar mais ou menos imposto. E um alerta que fica para esse momento da declaração a todos os contribuintes, a todos os profissionais da contabilidade, é a questão da doação para o fundo da criança e do adolescente. Nós sabemos que nós podemos fazer a doação durante o ano de até 6%. Então, para ter validade, eu precisaria ter doado em 2017 até 6% do imposto devido. Não fiz. A legislação ainda permite que no momento da declaração nós façamos uma doação de 50% desse limite, ou seja, 3% do imposto devido. É muito dinheiro que pode ficar aqui em Marília, é dinheiro que tem que ser prestado conta, é dinheiro que a verba ela tem uma destinação certa, que são as instituições filantrópicas da nossa cidade, monitorada através de
entidade própria na cidade. Então, aproveite esse momento. Aqueles que fazem a declaração completa, façam a doação. Bem, só para a gente concluir, mais uma vez frisando, quem perder o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda no final de abril, qual é a punição? Bom, o prazo para a entrega da declaração é o último dia útil de abril. E quem não fizer, ele fica sujeito a uma multa que pode chegar a 20% do imposto devido, nunca inferior a R$ 165,74. Então a gente chama a atenção para que o declarante ele se antecipe, ele não deixe para a última hora e que ele procure um profissional de contabilidade para assessorá-lo, pois esse é o investimento que ele faz na saúde financeira da pessoa física com relação ao imposto de renda. A Receita está atenta, ela deve ser preenchida cuidadosamente e assim a pessoa evita ficar em malha ou até ter uma restituição postergada em função de uma informação que às vezes para nós que fazemos isso no dia a dia é simples, mas para o contribuinte que é leigo no assunto, ele possui dificuldade em entender todos os limites, todos os preenchimentos de formulário e sem querer ele acaba preenchendo equivocadamente. Muito bem. Obrigado, Ruberley Rocha Machado, ele que é delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Bem, virou o assunto do momento. Segurança Pública. Governo federal anuncia a liberação de 42 bi para enfrentar esse momento de crise na segurança, onde a criminalidade, por enquanto, está vencendo a batalha. 2 bilhões e 700 milhões de reais. Feito. Este vai ser o orçamento do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta Raul Jungmann, que também apresentou sua equipe de trabalho. O Ministério está responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança Pública. Os números dos recursos adicionais, dos recursos que venham a ser inicialmente aplicados na área, eles estarão, evidentemente, sob a responsabilidade e o anúncio do senhor presidente da República. O ministro Raul Jungmann listou as primeiras medidas da nova pasta. O efetivo da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal será ampliado com a contratação de mais 1.000 agentes por meio de concursos públicos ainda neste ano. A PRF também vai criar um plantão voluntário dos policiais para aumentar os efetivos nas estradas. Ainda nas rodovias federais, vão ser ampliados de 30 para 300 os postos de vídeo monitoramento e vai dobrar o número de agentes federais nas fronteiras. O novo ministro pretende ainda tornar permanente a Força Nacional de Segurança Pública. Jungmann também disse que vai incluir os presídios federais no programa de parcerias de investimentos para agilizar as construções e anunciou mais 20 delegados da Polícia Federal dedicados a combater a corrupção. O combate à corrupção e o combate à criminalidade não são excludentes, são ambos prioritários e que, obviamente, nós alocaremos recursos de acordo com as necessidades, de acordo com a demanda. Ambos são essenciais para a garantia e a manutenção da ordem que nós queremos sempre republicana. Raul Jungmann quer buscar uma equipe alinhada com o seu método de trabalho. O ministro ainda defendeu que a Operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras, continua sendo uma prioridade do governo. A determinação é que a Operação Lava Jato terá todo o nosso apoio e todas as suas necessidades no âmbito da Polícia Federal, elas serão atendidas. Ou seja, a Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade e uma prioridade, eu diria, que é importante que assim seja, pelo que ela trouxe e vem trazendo em termos de resultado. Realmente preocupante. A criminalidade é um problema de Brasil e vai ser realmente um grande desafio começar a enfrentar e vencer essa batalha. Só o tempo
vai dizer. Destaques do momento. Balança comercial tem superávit de quase 5 bi. Atenção, de quase 5 bi em fevereiro, o maior nos últimos tempos. Supremo Tribunal Federal valida acordo sobre perdas com planos econômicos entre 80 e 1990. O Senado aprova medidas para regulamentar o microcrédito para pequenos empreendedores. Daqui a pouco você confere. O PIB brasileiro realmente cresceu 1% no ano passado? Qual a expectativa para esse ano? A polícia prende na Praia Grande, do litoral paulista, o assassino da professora Elizabeth Ribeiro. O namorado que a matou há cerca de 2 meses com 10 facadas. Temporal em Garça provoca pânico na população. Daqui a pouco você confere.